A alma e o espírito na Bíblia. O que acontece quando morremos? O que acontece quando uma pessoa morre? A alma continua viva em algum lugar? O espírito é uma entidade consciente que deixa o corpo? Ou será que a Bíblia ensina algo diferente daquilo que muitas pessoas imaginam? Essas perguntas têm sido feitas durante milhares de anos. Em praticamente todas as culturas encontramos crenças sobre uma parte invisível do ser humano que sobreviveria à morte. Mas será que essa ideia realmente se harmoniza com o que a Bíblia ensina? Neste vídeo, vamos analisar cuidadosamente as Escrituras para descobrir o significado das palavras alma e espírito, entender o que acontece na morte e verificar qual é a verdadeira esperança apresentada pela palavra de Deus em relação àqueles que morreram. Para começar, precisamos voltar ao início da história humana. Em Gênesis capítulo 2 verso 7 encontramos a descrição da criação do primeiro homem. O texto diz: "E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente." Esse versículo é fundamental porque apresenta a primeira definição bíblica de alma. Observe que o texto não diz que Deus colocou uma alma dentro de Adão. Também não afirma que Adão recebeu uma alma separada de seu corpo. O relato declara que o homem se tornou uma alma vivente. Isso significa que Adão não possuía uma alma, ele era uma alma. A ideia apresentada pela Bíblia é simples. Deus formou o corpo do homem a partir do pó do solo. Em seguida, concedeu-lhe o fôlego de vida. Quando esses dois elementos se uniram, surgiu uma alma vivente. Em outras palavras, corpo formado do pó mais fôlego de vida resulta em uma alma vivente. Mas essa definição aplica-se apenas aos seres humanos? A resposta é não. Em Gênesis no capítulo 1 verso 20 e também no verso 24, os animais também são chamados de almas viventes. As criaturas marinhas, as aves e os animais terrestres recebem a mesma designação. Isso nos mostra que, na linguagem bíblica, alma não significa uma entidade invisível e imortal. A palavra refere-se a uma criatura viva. Quando examinamos os idiomas originais da Bíblia, essa conclusão torna-se ainda mais clara. No hebraico, a principal palavra traduzida por alma é nefesh. No grego, a palavra correspondente é psique. Esses termos aparecem centenas de vezes nas Escrituras e podem significar pessoa, indivíduo, criatura, ser vivente ou vida. Por exemplo, Êxodo capítulo 1 verso 5 afirma que 70 almas vieram ao Egito com Jacó. Evidentemente, o texto está falando de 70 pessoas. De modo semelhante, Atos capítulo 2 verso 41 informa que cerca de 3.000 almas foram acrescentadas à congregação cristã. Mais uma vez, a referência é a pessoas, não a entidades espirituais separadas do corpo. Além disso, a palavra alma muitas vezes significa simplesmente a vida que alguém possui. Em Mateus capítulo 20 verso 28, Jesus declarou que veio para dar sua alma como resgate por muitos. O que ele entregou em favor da humanidade não foi uma parte invisível de si mesmo. Ele entregou sua própria vida humana perfeita. Mas existe uma pergunta importante que precisa ser respondida. Se a alma é uma entidade imortal, por que a Bíblia fala da morte da alma? Em Ezequiel capítulo 18 verso 4, Deus declara de forma direta: "A alma que pecar é a que morrerá." O mesmo pensamento aparece novamente em Ezequiel capítulo 18 verso 20. Essas palavras são difíceis de harmonizar com a ideia de uma alma naturalmente imortal. Afinal, algo que é imortal não pode morrer. Além disso, a lei mosaica utilizava expressões como alma morta ao referir-se a cadáveres humanos. Por exemplo, Números capítulo 19 verso 11 diz: "Quem tocar em qualquer alma morta ficará impuro por 7 dias." Portanto, a Bíblia mostra claramente que a alma pode morrer. Mas então surge outra pergunta. O que é o espírito? As palavras originais traduzidas por espírito são ruach no hebraico e pneuma no grego. Dependendo do contexto, essas palavras podem significar vento, sopro, força ativa ou disposição mental. Quando o assunto é a vida dos seres vivos, o espírito refere-se à força vital que procede de Deus. Voltemos novamente a Gênesis capítulo 2 verso 7. Foi o fôlego de vida concedido por Deus que permitiu que Adão se tornasse uma alma vivente. Esse espírito não era uma pessoa invisível entrando no corpo de Adão. Era a força que fazia seu organismo funcionar.
Podemos entender isso por meio de uma ilustração simples. Imagine uma lâmpada ligada à rede elétrica. Enquanto a eletricidade flui, a lâmpada produz luz. Quando a energia é interrompida, a luz se apaga. A eletricidade não é a lâmpada, mas sem ela a lâmpada não funciona. De modo semelhante, o espírito não é a pessoa. É a força que mantém a pessoa viva. Essa força atua em todo o organismo, permitindo o funcionamento do cérebro, do coração, dos pulmões e de todas as demais atividades necessárias à vida. Entretanto, essa força não possui consciência própria. Ela não pensa, não sente e não tem identidade individual. Um dos textos mais esclarecedores sobre esse assunto encontra-se em Eclesiastes capítulo 3 versos 19 a 21. Ali, Salomão escreveu: pois o resultado para os humanos e o resultado para os animais é o mesmo. Assim como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um espírito. Assim, o homem não tem superioridade sobre os animais, pois tudo é vaidade. Observe algo muito importante. Salomão afirma que humanos e animais possuem apenas um espírito. Ele não diz que os animais possuem uma força vital enquanto os humanos possuem um espírito consciente e imortal. Pelo contrário, o texto mostra que ambos compartilham o mesmo princípio vital concedido pelo Criador. Em seguida, Eclesiastes capítulo 3 verso 20 acrescenta: todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e todos voltam ao pó. O corpo humano retorna ao pó. O corpo dos animais também retorna ao pó. Isso acontece porque a força vital deixa de atuar no organismo. A vida não continua porque o espírito permanece ativo em outro lugar. A vida existe somente enquanto o organismo estiver saudável até certo ponto para permitir a atuação do espírito. Vamos ilustrar da seguinte forma: imagine uma bateria. A bateria é capaz de armazenar energia se os componentes dele estiverem intactos, mas se alguma anomalia ocorrer a energia não fluirá mais. Então podemos dizer que um depende do outro. Da mesma forma, se qualquer órgão vital do corpo como o coração, os rins, ou o cérebro falharem e pararem de funcionar, o espírito não poderá fazer nada para manter a vida. Mais tarde, Salomão apresenta outra declaração importante. Em Eclesiastes capítulo 12 verso 7 lemos: então o pó volta à terra, exatamente como era, e o espírito volta ao verdadeiro Deus, que o deu. O que isso significa? Significa que o corpo retorna aos elementos da terra, enquanto a força vital retorna àquele que a concedeu. O texto não diz que uma pessoa consciente sobe ao céu no momento da morte. O que retorna a Deus é o direito sobre a vida, a força vital que pertence ao Criador. Esse ponto é fundamental porque mostra que toda esperança de vida futura depende exclusivamente de Deus. Se a força vital está sob o controle dele, somente ele pode restaurá-la. É exatamente por isso que a Bíblia apresenta a ressurreição como a esperança dos mortos. Jesus declarou em João capítulo 5 versos 28 e 29, vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Note que Jesus não descreve os mortos como estando vivos em outra dimensão. Ele os apresenta como estando nos túmulos, aguardando o momento em que Deus os chamará de volta à vida. Verdade que as pessoas que viveram e morreram há centenas ou milhares de anos não estão mais num túmulo literal, mas ao proferir essas palavras Jesus está se referindo a todas as pessoas que já morreram e que estão na mente de Deus para serem ressuscitados. Essa comparação se harmoniza com a descrição simbólica de um livro da vida de Deus, onde Deus simbolicamente escreve os nomes daqueles que ele considera dignos de ganhar a vida eterna e a ressurreição dentre os mortos. Por isso, a expressão túmulos memoriais pode significar que Deus não esquece daqueles que lhe foram leais. Outro detalhe importante é que a Bíblia muitas vezes compara a morte a um sono profundo sem sonhos. Quando Lázaro morreu, Jesus disse em João capítulo 11 verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Os discípulos imaginaram que ele estivesse falando de sono literal. Então Jesus esclareceu a situação em João capítulo 11 verso 14, Lázaro morreu. Mas por que Jesus comparou a morte ao sono? Primeiro, porque os mortos não estão conscientes. Segundo, porque assim como as pessoas acordam de um sono profundo, os mortos podem voltar a viver se Deus assim desejar. Eclesiastes capítulo 9 verso 5 declara, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Da mesma forma, o Salmo capítulo 146 verso 4 afirma, sai o seu espírito, ele volta ao solo,
Nesse mesmo dia acabam os seus pensamentos. Já explicamos anteriormente nesse vídeo, que o espírito sai e volta a Deus no sentido de que qualquer perspectiva futura de vida da pessoa depende unicamente de Deus. Segundo esses textos, a morte não é uma passagem para outra forma consciente de existência. Ela representa a interrupção completa da atividade mental, dos pensamentos e da consciência. É um estado semelhante a um sono profundo, do qual somente Deus pode despertar a pessoa. Quando reunimos todas essas informações, surge um quadro claro e harmonioso. A alma não é uma entidade imortal separada do corpo. A alma é a própria pessoa ou criatura vivente. Em muitos contextos, a palavra alma também significa a vida que alguém possui. O espírito não é uma personalidade consciente. Ele é a força vital concedida por Deus para sustentar a vida. Humanos e animais compartilham essa mesma força vital. Quando ocorre a morte, o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus, a fonte da vida. Por isso, a esperança de viver novamente não está em alguma imortalidade inerente da alma ou do espírito. A verdadeira esperança encontra-se na promessa divina da ressurreição. A morte representa o fim da existência consciente, comparável a um sono profundo. Somente Deus pode devolver o espírito, restaurar a alma vivente e trazer os mortos de volta à vida. E é exatamente essa esperança que a Bíblia apresenta, não uma vida que continua automaticamente após a morte, mas uma vida que pode ser restaurada pelo poder do Criador, aquele que se lembra perfeitamente de cada pessoa e que promete despertar os que dormem na morte. Agora me diga, o que você entendeu de tudo isso? Diga nos comentários o que você aprendeu em sua igreja sobre a alma e o espírito, compare com as escrituras e se pergunte, o que está errado? Compartilhe esse vídeo com outros e se inscreva no canal para ter acesso mais rápido a outros vídeos interessantes que abordam temas importantes como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!